Oi, gente, está começando mais uma Ana Kaline Entrevista. Um abraço a todo mundo que me acompanha pela AltV, pela TV Guarulhos e também pela Viva Web TV. A minha convidada de hoje é muito especial para mim. Ela tem 33 anos de carreira, começou aos 17 anos de idade. Passou pela OM, pelo SBT, pela Band, pela Rede Globo e por muitas outras emissoras que ela vai contar aí nesse nosso bate-papo de hoje. Para mim, é uma das vozes mais bonitas do jornalismo brasileiro e é uma mulher que entende de carros. Eu vou conversar hoje com a jornalista Silvia Garcia. Tudo bem, Silvia? Oi, Ana, como é que você está, meu amor? Nossa, nem eu sabia que eu tinha tanto tempo assim de carreira, gente, e que eu tinha passado por tantos lugares assim. Mas para mim é uma honra participar aqui com você, do seu programa. Você que, além de uma baita jornalista, que entende pra caramba de política, é minha amiga. Isso é o mais importante. E eu quero começar bem do início. Onde nasceu Silvia Garcia? Vamos contar um pouquinho da historinha dela. Vamos lá, Silvia Leda Pires Garcia, sou eu. Silvia Leda, que veio de indicação, esse nome da minha mãe, porque a minha mãe ela era babá da Silvia Leda Matarazzo, aqui em São Paulo. E minha mãe tem um amor muito grande pela Silvia Leda, que hoje é artista plástica e mora na Suíça. E aí esse nome já começa por aí, o meu nascimento, né? Silvia Leda Pires Garcia, porque eu falo que antes de eu ser Garcia, eu sou Pires. E o Pires vem apimentado, viu? Porque não tem um Pires que seja doce lá em casa, tá? É todo mundo apimentado na família. Mas aí, de qualquer forma, nascida em São Paulo, no Butantã, dia 2 de janeiro de 1973. Então, 50 esse ano. Silvia, como é que foi a tua infância? Foi uma infância pacata, uma infância de bairro, acho que a galera não vai saber, BNH, né? Que eram as casas que você conseguia comprar na época a prestação, porque ou você tinha dinheiro para comprar um apartamento ou você não tinha, né? Aliás, eu faço até desculpa do áudio, tá, gente? Porque eu moro aqui na região da Paulista e moto passa direto aqui, daqui a pouco começa a britadeira, tá? Mas, de qualquer forma, foi uma infância pacata, de brincar na rua, literalmente, andar de bicicleta com as amigas, andar de carrinho de rolemã do irmão das amigas, que detestavam isso daí, de brincar de dar aula num quadro negro improvisado com as amigas, assim. Foi uma infância muito pacata. Estudei em colégio estadual a minha vida inteira, e por volta aí dos meus, acho que foi 11 anos de idade ou 12 anos de idade, aí, quando eu tinha 11 anos de idade, Aninha, meu pai foi cinegrafista, né? Meu pai faleceu tem 2 anos, e cinegrafou até o final dos últimos dias dele, assim. Meu pai é meu ídolo. Minha mãe também, vai. Minha mãe também. E aí, meu pai foi convidado para trabalhar no Rio de Janeiro quando eu tinha 11 anos, na Rede Globo, lá no Rio, para fazer novelas. E aí mudou a minha vida. Aí nasceu a Silvia, que deixou de ser Silvia Leda Pires Garcia para nascer a Silvia Garcia. Mas desde o começo você queria ser jornalista ou na infância você desejava ser outra coisa, assim? Estava falando, olha que louco você me perguntar isso. Estava falando isso com meu filho ontem, o Pedro, que tem 28 anos de idade e que flerta também aí um pouquinho com vídeo. Ele é publicitário, mas ele flerta aí com um pouquinho de vídeo. Aí eu estava falando para ele, eu falei, filho, eu nunca quis, nunca pensei na minha vida, na minha cabeça, em ser jornalista de TV. Eu sempre, na minha época, o que era lindo na minha adolescência, né? Era ser aeromoça. Porque você viajava o mundo, falava inglês e tinha que ser bonita. Depois isso evoluiu para modelo, né? As modelos fazem isso, mas no final, o que eu queria era ser reconhecida pelo que eu fazia. Eu não fui aeromoça, nem fui modelo, mas eu virei jornalista. Mas foi reconhecida. Exatamente. Então, era o que eu queria desde sempre, né? E como é que aconteceu o jornalismo? Como é que foi a primeira experiência? Aí foi assim, vou falar para você que foi bem louco, viu? Eu estava lá no Rio de Janeiro, né? Tinha me formado, já trabalhava num shopping, numa loja de bebês, de roupinhas de bebês, para pagar a minha faculdade, porque a minha mãe falou assim, Dona Terezinha, é o seguinte, ela é curta e grossa, né? Ela falou assim, olha,
eu lavo minhas mãos, você fez até o terceiro colegial. Se você quiser fazer faculdade, eu vou ficar muito orgulhosa, mas é contigo. Agora, se não quiser fazer, eu já fiz a minha parte. Pronto. Falei, não, vamos fazer faculdade, gente. Aí eu prestei vestibular para 3 faculdades, olha que louco. Uma era Santa Úrsula, que era no final da rua ali da Pinheiro Machado, que é a rua da sede do governo do estado, ali em Laranjeiras. Aí eu prestei para Direito. A outra foi para a Unicamp, que eu prestei para Educação Física, que eu também gostava disso. Olha que louco, porque eu sou bailarina profissional, sou bailarina de balé clássico. Aí a última foi a faixa. Ela não chama faixa de faixa, é FACHA, que era a Faculdade de Comunicação Hélio Alonso, que era a única faculdade que ela tinha um pouquinho aí de dedinho dentro de TV. Tudo a ver, por causa do meu pai. Passei nas 3. Só que a Santa Úrsula eu não conseguia pagar. A Unicamp eu tinha que me mudar para Campinas. Era de graça, mas eu tinha que me mudar para Campinas, então eu ia pagar. Eu ia ter que alugar casa, montar uma casa, tudo. E a faixa eu conseguia pagar. Eu falei, vamos fazer a faixa, vamos fazer o jornalismo. Foi de lá que saíram... gente, agora Geomir Betting fez lá. Tá falhando agora os nomes agora de grandes jornalistas de TV da Globo. E eu nem sabia disso na época. Eu só sabia que ela, né, era uma faculdade com TV. Fui para lá. Lá eu continuava trabalhando nessa lojinha de criança no shopping no Rio Sul, lá em Fogo, para pagar a faculdade. E aí um dia eu li nos jornais, olha só, um monte de gente não vai entender isso nos classificados de jornal. É da nossa época. Jura, Ninha. Estava assim escrito. Precisa-se de estagiária na área de jornalismo com 3... como é que a gente chamava lá? Fases concluídas lá na faculdade? 3 semestres concluídos na faculdade, pelo menos, apresentar programa de TV. E isso era no SBT do Rio de Janeiro, que fica lá em São Cristóvão. A feirinha dos nordestinos, tal, ali, ficava bem em frente ali, a feirinha dos nordestinos. Eu falei, vou lá, né, gente? Tinha uma fila, minha amiga, tinha uma fila. E aí, quando você fala que eu trabalhei na rede OM de televisão, você me recorda o início da minha carreira. Era a gravação no SBT, mas era para a rede OM. Eles locavam o estúdio, na época, para a rede OM no Rio de Janeiro. E o dono do programa, Sidney Domingues, ele se chama, ele saiu para ser vereador, então ele não poderia continuar apresentando o programa de televisão, que a gente sabe muito bem na política. Que é proibido por lei. Exatamente. E ele precisava que o programa continuasse no ar. Barateando o custo, pega estagiário. Aí, até hoje, inclusive, a Nathalie do Colombier, minha grande amiga, baita repórter do SBT lá no Rio de Janeiro, ela estava junto comigo nessa mesma fila, exatamente como estagiária. E nós duas passamos. E a gente passou no teste. Tinha umas 50, 60 meninas, assim, garotas, né? A gente passou. E ali começou a carreira da dona Silvia Garcia. Ali nasceu Silvia Garcia. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uns... Um ano, foi até concluir a faculdade, porque eu já estava no 4º semestre, eu acho. Já estava bem adiantada, assim. Acho que eu fiquei mais um ano e meio. O que aconteceu? Olha que louco. Aí o diretor que gravava a gente no estúdio, né, o diretor de TV, como o Giba, nosso grande amigo, esse cara viu, e ele viu algum potencial em mim. Sei lá, ele viu algum potencial em mim. O que ele fez? Ele mandou meu vídeo para o SBT de São Paulo, daqui de São Paulo. Deu certo? Não. Ninguém nem olhou. Ninguém nem olhou, não deu com nada. Mas meu pai, seu Gerubal, insistente e acreditando loucamente na filha, meu pai catou a fita videocassete, botou embaixo do braço, veio para São Paulo, tipo, 6 meses depois, um ano depois. Foi esse um ano aí que eu fiquei nesse programa. E meu pai tinha um grande amigo no SBT, que meu pai falou assim, assiste essa fita.
Vê o que você acha. Dá sua opinião. Meu pai não falou que eu era filha dele, não falou nada. O cara pegou e entregou para o Albino Castro. Ai, Albino. Albino Castro. Albino Castro, diretor do Aqui Agora. Ele era da Folha de São Paulo, do Estadão, baita jornalista. E ele falou, eu quero essa moça para cá. E, de repente, eu recebo a ligação lá em casa, telefone fixo, porque não existia celular, né? Ó, aqui é do SBT de São Paulo. A Liliane Ventura, minha grande amiga, estava saindo de férias. Ela já estava lá um ano. Ela já estava lá um ano fazendo Aqui Agora, apresentando Aqui Agora. E a Cristina Rocha também ia sair de férias. A Cristina Rocha, ela ia sair de férias. Era tipo mês de fevereiro, vai. E a Liliane, porque estava fazendo um ano. E a Cristina, porque saía todo fevereiro do mês de férias, né? Nesse mês de férias. E aí aparece a fitinha, videocassete da Silvia Garcia. Eles falaram, pode vir para cá agora. Eu fiz o piloto, Aninha, e já foi para o ar. E aí, no dia seguinte, eles falaram, vem para cá agora, e você vai morar aqui. E eu já estava estreando no jornal, foi um dos jornais de maior sucesso da época, né, no estilo, como é que a gente tem lá da Record, do Cidade Alerta, né, desse estilo que é mais essa pegada frenética, dia a dia de São Paulo, meio que alguns causos não muito tão bons, né, alguns escândalos, enfim. E aí eu estava lá com 21 anos, estreando nesse jornal. Você sabe, eu vou te contar uma história que eu não sei se você sabe. Eu trabalhei na Record de 89, foi meu primeiro emprego, acho que é 92. Por acaso, minha mãe tinha um amigo muito querido no SBT, que chamava-se João Leite Neto. João Leite Neto, meu amor da minha vida. Aí o João falou, olha, vou te apresentar o Albino. Leva uma fita para o Albino. E eu levei essa fita para o Albino. E ele virou para mim e falou assim, eu vou deixar a sua fita aqui, porque eu acabo de contratar uma apresentadora. Eu não acredito. E era... Acho que foi 92, 91, por aí. Foi 91, 92, 91, acho. Eu vou deixar por aqui, porque tiver alguma coisa, tal, para reportagem, mas eu acabo de contratar uma apresentadora que vem do Rio de Janeiro, que era, por acaso, a Silvia Garcia. Menina e a gente até... e o Albino um dia lembrou essa história, o Albino está no meu Face, né? E ele lembrou essa história, eu falei... Os nossos destinos se cruzam muito, porque eu fiz vestibular para educação física. Ah, você está brincando. Fiz na USP, passei na primeira etapa da USP e não passei na segunda fase. Fiz direito, me formei, e depois fui para o jornalismo. E o jornalismo também aconteceu por acaso na minha vida. Você está brincando que E toda vez que eu olhava você no Aqui Agora, eu falava, olha, era para eu estar aí. Era para eu estar nesse lugar. Filha da mãe, era para estar nesse lugar. E depois a gente, né? E depois nossos destinos se cruzaram. Mas Aqui Agora você ficou muito tempo, né, Silvia? Fiquei lá no Aqui Agora de 91 até terminar o programa, que foi quando o Silvio, né, sendo Silvio, né, uma hora está no ar, uma hora não está no ar, enfim, e tal. O Aqui Agora terminou, acho que eu fiquei no Aqui Agora uns 6 anos, e aí depois a gente migrou para o SBT, que era lá na Zona Norte, e aí a gente migrou para o SBT na Anhanguera. Na Anhanguera, Isso. Quando migrou para o SBT da Anhanguera, mudou muita coisa. Mudou diretoria, o Albino já não estava mais, já tinha saído e tal. E a gente sabe, em televisão, que quando muda a diretoria, né, muda tudo. Né? Trocam-se as pessoas, porque os diretores vêm com as pessoas deles. Né? Isso é muito comum acontecer em televisão, né? Não tem nenhuma coisa maldosa nisso, né? Mas é muito comum acontecer. Sim. E aí eu fiquei lá mais uns 3 anos, acho que no SBT da Anhanguera, fazendo outros programas, fazendo outros jornais, telejornais. Tinha, inclusive, um que chamava Notícias da Última Hora, que a gente entrava a cada meia hora no ar. E era assim, era pauleira, hard news, era pauleira. Então, assim, escreve, senta, liga a câmera, ao vivo. E essa escola é sensacional de fazer ao vivo, porque essa escola te prepara para a vida.
te prepara para a vida. Você consegue fazer qualquer coisa depois disso em televisão. Você consegue sentar e entrar no Jornal Nacional, sabe assim, ou cobrir um incêndio, que seja. Você está preparada, porque você aprende o passo a passo na dor, né? É na dor. Porque uma coisa é você aprender na faculdade. Como é que é? Tarará. E a faculdade, na minha época, ela era muito para jornalismo impresso. Sabe? Então, assim, você tinha um tempo para voltar a escrever na redação. Tarará. A gente fazia diagramação com régua, lembra? Você entendeu? Com régua. Não, detalhe, eu lembro do Tepera, outra coisa que eu estava lembrando também esses dias, não sei se você... O Tepera com mimeógrafo. Sim, e ele ficava uma manivela. A Lauda vinha cheirando álcool, botava numa esteira, na manivela, filha com uma câmera assim, em cima, uma câmera de broadcast, em cima, uma câmera desse tamanho gigante em cima, ligada a fios, que era com esse jogo de espelhos, né? Que ficava para a gente. O reflexo. Nossa Senhora, eu estava lembrando Nós disso. temos o mesmo tempo de carreira, 33 anos. Certinho. O mesmo tempo de carreira. E aí, gente, loucura relembrar tudo isso agora. E engraçado que eu estava falando disso esses dias, ó, com a molecada agora que eu trabalho. Molecada totalmente no bom sentido, tá? Que os meninos têm... Jovens, né? Jovens. São Jovens. 23, 24 anos de idade, mas extremamente competentes. Extremamente competentes. Você não tem noção o equipamento que eles usam, drone, sabe, assim, lente de câmera, já tá, troca, não sei o quê, vai gravando, ação. Meu Deus do céu, gente. Como que pode? De onde não, eu sempre brinco que durante esses 33 anos a topeira técnica continua, né? Porque eu não sei mexer num botão, não sei fazer uma edição, não sei operar uma câmera e minhas fotos ainda saem embaçadas. E não me peça para fazer isso. Por favor, não me peça para fazer isso, porque eu não vou fazer isso daí. Falei, é uma área que eu não tô perto e não quero estar. Cada um no seu quadrado, né? Silvia, hoje você é reconhecida hoje muito pela qualidade, principalmente no jornalismo esportivo e no automobilístico, né? Porque é uma coisa totalmente masculina. Você mudou isso. Né? Você tirou aquela coisa há muito tempo, graças a Deus, de que quem só falava de carro, entendia de esporte, eram os homens. Como é que você conseguiu, né, transpassar aí essa barreira? Vamos lá. Tem um começo nisso tudo também. Quando eu saí do SBT, que agora acabou, e aí o jornalismo foi trocado lá no SBT, houve uma grande demissão na época, e eu fui contemplada nessa grande demissão na época, assim, saíram com quase todos os jornalistas lá. Tinha o Lucianinho Calegari. Filho do Lucianão Calegari. Lucianão, o pai, que era o head ali do SBT, né? E tinha o Lucianinho. O Lucianinho, ele era da área de esportes. Ele era da área de esportes, lá do SBT. E, por um tempo, ele começou a me chamar para fazer a área esportiva do SBT. Ele falou, Silvia, você não quer apresentar as edições da Copa do Mundo, que a gente vai cobrir, tarará? Tá, né, gente? É chefe, né? Chamou, você aceitou. Você não vou falar não. Eu falei, rapaz, eu não entendo nada. Eu não entendo nada de futebol. Ele falou, não, você só vai fazer a bancada. Que, para quem não sabe, a gente tem, né, o editor-chefe, tem os editores, que escrevem, que entendem mais do assunto, tem os pauteiros, os produtores, que são nichados nisso daí. Então, eu era uma boa apresentadora de esporte, com essa voz mais forte, né, com essa voz mais pronunciada que eu tenho, eu acho que o público masculino curtiu. Ou se o público masculino não curtiu, o Lucianinho Calegari curtiu. Lucianinho foi trabalhar na Band. Saiu do SBT, acabou a parte de jornalismo esportivo, ele foi trabalhar na Band. E lá era com a Trafic. E aí ele falou, Silvia, a gente está aqui fazendo, acabou aí. Era o Dávila, não era? Da Trafic? Era o Dávila. Falecido Dávila, queridaço, competentíssimo. Você sabe que foi o Dávila, né? Que inventou aquelas placas nos campos de futebol, de propaganda. O J. Raul mesmo?
J. Rauila, que a gente chamava, né? Foi ele que inventou essas placas nos campos de futebol, que foi copiado no mundo inteiro. Para vender publicidade. Para vender publicidade. A câmera ficava apontada o tempo inteiro ali para o campo de futebol, gente, põe ali a propaganda, né? Hoje elas já são tecnológicas, né? Troca o logo, troca... Digitais, tarará, não sei o quê, mas foi ele, J. Rauila, dono da Trafic. Aí, na época, a Trafic estava na Bandeirantes, o Lucianinho era da Trafic, me chamou para ir trabalhar lá para fazer o Esporte Total. Como repórter só, não como apresentadora, como repórter. Eu falei, pai eterno, como é que eu vou falar de futebol se eu não sei nada? Mas aí vem aquela parte nossa, que eu acho que é muito isso, de essa parte sensorial, né, de eu perceber e falar assim, eu vou falar de futebol para minha mãe, que a minha mãe também não entende nada de futebol. Eu vou falar para ela. Se eu conseguir contar como foi o jogo e a minha mãe falar, adorei a sua matéria, filha, entendi por que o São Paulo ganhou. Ao invés de eu ficar falando esse tequinês o cara lateral direito foi substituído pelo centroavante, você fala, tá falando o quê? Então eu falo assim, o técnico quis um time mais rápido. Ele estava muito recuado e aí ele queria mais agressividade no time, era fazer gol. Foi daí que ele trocou, botou fulano no lugar de ciclano. Falei, pronto. Minha mãe entendeu o jogo. Ela falou, entendi agora do que fazer esse 4-4-2, não sei o quê, 4-4-3. Aí você fala, que é isso, cara? Que é isso? Você fala, era um nicho muito, muito de homem. Sim, e aí, total. E eu, como repórter, ia direto em CTs, né, em centros de treinamento, que são, né, os centros de treinamento de São Paulo, trabalhando em São Paulo, né? Dinamarquês, São Vicente, São Paulo, Palmeiras. Corinthians. Mas uma coisa em comum, eu fiz futebol na Gazeta, né? Eu fui repórter de futebol, quase um ano. No que a gente não passa, filha? No que a gente não passa? Então... Fora o que a gente ouvia, né? Então, aí, como repórter para cobrir estádio, eu ficava atrás do gol. E você não podia manifestar, tipo, eu sou São Paulina, mas eu não podia manifestar emoção. Era ficar quieta. O que eu ouvia aqui nas costas da galera, da geral, e o que eu tomava de líquidos nas costas, sabe lá o que eram, você não tem noção, minha amiga, você não tem noção. E aí era aquela época que era jornalismo, que você ia para o CT e geralmente programas esportivos são na hora do almoço. Sim. Porque tem uma contagem de audiência, né? É a audiência da hora que o homem para na empresa para ir almoçar, tá a televisão zona lá no ar, então é a hora que ele vai saber do time dele. Então, por isso que os programas esportivos não acontecem 8 horas da noite, por exemplo. Hoje já até tem nas TVs a cabo e tal. Sim. Mas é a galera que é a hora que era o nicho, né? Era o nicho do horário esportivo. Era o nicho. Só que os treinamentos dos CTs, eles aconteciam pela parte da manhã e a parte da tarde. Então, você ia cobrir os treinos, né? Na parte da manhã, acabava mais ou menos 11 horas da manhã, só que o jornal estava no ar meio-dia. E aí, como é que você faz? Aí tinha sempre um motoboy me esperando nos CTs, porque de carro a gente não anda em São Paulo, né? Até sair de lá. Eu já estava com o texto semi-fechado, literalmente nas coxas. Eu botava o caderninho no colo, escrevia na mão, porque não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada disso nessa época. E aí eu só terminava, gravava o off dentro do carro, né? Porque o carro tem uma acústica muito boa, e o motoboy já estava ali esperando para ir. Eu chegava na emissora, na época era a Band, né, no Esporte Total, já estava no ar a minha matéria. E isso tudo, estou contando aí, demorando para caramba para contar isso tudo, porque isso me preparou para ir para esse outro nicho, que foi o automotivo. Alguém, de novo, prestou atenção em mim, tinha acabado a Trafic, tinha saído da Band, na época, então eu saí junto, de novo, né? Eu era da Trafic, saí junto, não me recontrataram lá, não me absorveram lá. E aí fui chamada pela GW, que é uma produtora grandiosíssima aqui em São Paulo. E aí era o Marcelo. O Marcelo me chamou, eu não o conhecia. Aí ele falou assim, Silvia, olha, você vai fazer um piloto, eu não posso te dizer para que é, mas é para a área esportiva. Eu falei, tá bom, né? Eu já vinha da área esportiva. Eu falei, vai ser futebol aí. E não posso
E não posso te dizer para onde é que é também, que ainda é um projeto, né, que a gente está trabalhando em cima dele. Aí estava lá estava lá a Glenda, estava lá a Luciana. Ai, gente, Luciana, eu vou falar que a Luciana de Michele, que é minha amigona também, mas não era a Lu de Michele, era uma outra Luciana que estava lá. Liviero. Não era a Lu Liviero, não. Era uma outra Luciana com sobrenome italiano também. Ela era da Globo, repórter da Globo. Enfim, depois eu vou lembrar. Aí, as meninas chegaram lá, a Glenda, uma querida, pensa num amor de pessoa. Pense, é ela. Mas estava todo mundo com seus maquiadores, com seus figurinistas e tal. E o Marcelo tinha me falado, um dos sócios da GW, né? Ele tinha me falado assim... São 3 sócios, né? Eram 3 sócios, GW, né? Que era o... Tinha o Pá. Nossa Foi senhora. casado com a Nanda Apple. O Voile, tinha o Voile, que é o W. Né? O Voile é o W. O G, gente, quem era o G? A pessoa não lembrando mais. Depois eu pergunto aqui para o marido. Mas aí... depois eu pergunto aqui para o marido quem era o G. Mas aí me chamaram lá e o Marcelo falou para mim assim, displicentemente, Silvia, vem com uma roupa esportiva. É um programa esportivo, a gente vai gravar no chroma key, né? É aquela parede em verde ou em azul, acho que azul não usa mais hoje em dia, né? Acho que só verde. Só verde. E que a gente coloca uma imagem, insere a imagem que a gente quiser ali, né? Aí ele falou, não venha então com uma roupa verde e você vem para cá, pronto. Eu falei, tá bom. Eu fui de calça jeans, tênis, camiseta gola polo, cheguei lá, tinha uma maquiadora à disposição, né, disponível ali, me maquiou, estava um calor, Ana, um calor, e o estúdio estava sem ar-condicionado no dia. E ele falou... Era aqui na Santa Cecília, já? Era na Santa Cecília? Barra Funda. Barra Funda. Santa Cecília, Barra Funda, é? Na rua Anhanguera, Lima. Aí eu cheguei lá, gravei, eu estava pingando. Gravei o texto, falava da área automotiva, falando, Brasil tem não sei quantos mil carros, não sei o quê, tarará, um país rodoviário, isso e aquilo, e vim-me embora. Vi toda aquela estrutura das meninas que gravaram depois, eu não fiquei para ver, só, né, não fiquei para assistir o piloto delas, e vim embora. Cheguei em casa, o Sérgio, meu marido, virou para mim e me perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, Sérgio, esquece. Vai dar certo, não. Eu tava lutando com esses 2 nomes enormes ali e fui sem estrutura, sem maquiador, sem figurino. As meninas estavam todas no terno, sabe? Assim, todas bonitas, maravilhosas, esplendorosas, tarará, e eu lá pingando uma golinha polo, uma blusinha de golinha polo. Eu falei assim, vai dar certo, não. Bom, morre aí essa história. 3 dias depois, liga Marcelo Vaz. Aí ele vira para mim e fala assim, era quase meia-noite, de uma terça-feira, de uma quarta-feira qualquer, quase meia-noite. Toca o telefone na tua casa, o coração já vem parar na boca, né? Fala, não é notícia boa. Quem que tá ligando nessa hora para casa de alguém? Aí ele falou assim, Silvia, tudo bem? É o Marcelo. Oi, Marcelo. Ele falou, você sabe que notícia ruim não tem hora para dar, mas notícia boa também não tem hora para dar. E você foi a escolhida. Eu falei, nossa, que legal, que massa, meu. Mas para quê? Conta aí. Mas para onde? Ele falou, então, agora eu posso te falar. É o Auto Spot da Rede Globo, um programa novo, que vai falar sobre carros e que vai para o ar dentro do Globo Esporte, primeiramente, né? Não, do Esporte Espetacular, de domingo. Não era do Globo Esporte, que é o diário, né? Era do Esporte Espetacular domingo, é. Falou, vai ser um quadro de 9, 10 minutos e você foi escolhida para falar sobre isso. Eu, tá bom. Carro. Rapaz, mas, de novo, eu não sei falar de carro, gente. Eu sou menininha, eu gosto de sapatos, eu gosto de perfumes. Sabe assim... Eu quero falar de roupa, eu quero falar de cabelo. Eu quero falar de cabelo, sabe assim, parem de me colocar nesse nicho. Me colocaram de novo, amiga. E aí começou esse meu novo legado para falar de carro. E, de novo, com o meu mesmo pensamento, que era falar para minha mãe. E você se apaixonou, né? Porque eu assisti ao Esporte, depois eu sei que ele saiu de dentro do Esporte Espetacular, ganhou um programa, né?
Mais ou menos, acho que você ficou à frente dele uns 10 anos, se eu não me engano, Quase quase 11. 10, Quase quase 11. 11. Quase 11. E era uma coisa impressionante, porque mulher não se interessa por carro. Não, a gente só Mas dirige. a maneira que você passava era interessante. Você dirigia carros exóticos, né? Aqueles carros que você via no filme do James Bond, cara. E não era, tá, amiga? De início não era, tá? De início não era. De início era. A Silvia fica ali como apresentadora, mas eu fui como apresentadora e repórter. Mas quem dirigia os carros exóticos eram os meninos, que tinham outros 2 repórteres. A Silvia E como é que você ia. passou a dirigir? Então, teve uma vez que eu fui fazer um salão do automóvel na Gringa, que foi, aliás, a primeira vez que eu viajei para a Gringa, que foi em São Francisco. Eu fui fazer os lançamentos da Nissan, todos gringos lá. E aí eu botei esse meu jeito, eu imprimi esse meu jeito num carro que era extremamente tecnológico, possante, veloz, forte, imponente, para meninos. E eu falei, eu vou colocar minha impressão aqui nesse carro. Eu vou colocar a impressão da Silvia. O que a Silvia acha desse carro? Quem é a mulher dirigindo esse carro? Aí eu falava de coisas tipo do motor, da potência, do torque do carro. Tipo, sim, falava. Mas eu falava assim, gente, dá uma olhada na dificuldade de entrar nesse carro. Ele é baixo. Ele é baixo. Então você entra rolando e sai rolando do carro. Mas tem uma função isso daqui. É porque o carro é baixo, a suspensão dele significa que estão as 4 patas coladas no chão. Então, esse carro ele precisa dessa malemolência para fazer curvas em alta velocidade. Então, assim, no que eu batia, eu beijava. Sabe assim, bate a sopra. Bate a sopra. Então, assim, eu comecei a imprimir esse meu lado na hora da minha avaliação dos carros. E deu certo. Ó, de novo deu certo. Tá dando certo até hoje, né? Que até hoje eu falo de carro. Aí você passou a dirigir esses carros, mostrando a visão totalmente feminina do que era aquilo. Versão de mercado, gente. Né? Porque até então... Porque não é só homem que compra carro, gente. Para! Tinha-se essa impressão, né? O poder de decisão é nosso. É da mulher. É da mulher ainda. O poder de decisão é nosso, de falar, não, eu não quero um sedã, eu quero um SUV. Porque cabe mais compra, na hora da enchente ele passa no buraco legal e não cai, não quebra, e ele me dá uma visão mais alta, né, para eu poder... Tanto que o mercado todo, se você contar hoje em dia, quantos sedãs eu tenho no mercado, quantos hatches eu tenho no mercado, a não ser hatch compacto, né? Mas quantos hatches eu tenho no mercado de sedãs? Virou tudo SUV. Tudo é SUV. Porque te dá todas essas funções que eu te falei. E quem que decidiu isso no passado? Mulher. Ô, Silvia, quantos países você fez pelo Auto Esporte, você lembra? Eita, pleura, olha... para mais de... sei lá, Ana. Acho que para mais de 40. E qual foi o carro mais top que você já dirigiu? Olha, foi um carro que se chama Ariel Atom. Que é isso? Que carro é esse? Você pesquisa. Foi na Inglaterra. A gente fez uma rodada na Inglaterra, que quando a gente viajava para a Europa, que geralmente era quando tinha salão do automóvel, a gente aproveitava o salão para depois desenvolver outras pautas. Então, a gente ficava lá um mês na Europa, rodando a Europa toda, enfim, né, que são os maiores salões do mundo, salão de Frankfurt, salão de Paris. Então, a gente ia para lá e de lá a gente ia só, né, vai piscando aqui, ali, tarará. O Ariel Atom é um carro inglês, é um carro que é uma estrutura metálica, ele não tem paralama, para-choque, ele não tem isso. Ele é quase como se fosse uma... esqueleto. Um esqueleto, exato, um esqueleto. E ele tem uma potência que, na hora que você acelera esse carro, ele tinha, não sei se ainda ele é feito, não tem essa informação agora, ele tinha um motor de Hayabusa. Hayabusa é uma moto. Sim. Cilindradas. Então, assim, é uma moto extremamente potente, extremamente potente. Então, pega esse motor, põe dentro desse carro, que é só uma estrutura tubular, não pesa nada, e você dá o pé no acelerador. A cara nossa, você tem uma ideia? Sabe quando você salta de paraquedas e a bochecha fica assim, ó? Esse carro fazia isso. Esse carro fazia isso. Esse foi o carro mais sensacional que eu já dirigi. Mas teve outros, né? Teve as Lamborghinis, teve as Ferraris, teve... por aí vai, perdi a conta. As Porsches, que eu achava massa.
Porsche era, né? Tipo, vai lá dirigir mais uma Porsche, vai lá fazer mais um não sei o quê. Nas primeiras eu tremi muito, tá? Imagino. Primeiros carros eu tremi muito. Mas depois virou meio que, vou gravar uma Porsche, vou gravar não sei o quê. Eita, pé. Aliás, agora eu vou gravar um Audi RS6, que quando tem RS no segunda-feira, que quando tem um RS no nome, significa que o carro vem da divisão esportiva da marca, então ele é um Racing Speed, daí o nome O RS. RS. É um 6, porque ele é um carro de família. Só que não, eu falei, isso é para marido enganar a esposa, sabe? Para falar assim, meu amor, eu vou comprar um carro, um cupê, tá bom, que é para a família. Só que ele comprou um RS. Silvia, nesse tempo, você foi muito reconhecida, né? Você pilotou um Bugatti aí, foi a única mulher a pilotar um Bugatti que eu não lembro o nome. Foi Bugatti Veyron, menina. Essa é uma história incrível. Você virou capa de revista graças a isso. Eu virei capa de revista na Europa, porque eu fui a primeira mulher a sentar o bumbum num Bugatti Veyron e pilotar. O que aconteceu? A Bugatti ela fica em Monsheim, na Alemanha. Não, Alemanha. Não, é França, mas é na divisa com a Alemanha, na Alsácia ali, né? É na divisa. E aí a gente foi para lá, e no dia que a gente foi gravar, eles falaram assim, o carro está aqui, tá? Mas a gente está com a CNN ao vivo. E a CNN estava cobrindo para o Salão de Los Angeles. Los Angeles é um grande paraíso de jogadores de basquete, atores hollywoodianos. Então, eles entravam ao vivo a cada intervalo de jornal. A cada intervalo de jornal, eles entravam ao vivo. Então, a cada 30 minutos, tinha um break em que eles entravam com o carro, falando, olha, estamos aqui ao vivo com o novo Bugatti Veyron, só tem 14 no mundo, é isso e aquilo, e por aí vai, né? E aí, a gente que era da Globo, quem era a gente nisso daí, na época, né? Essa entrada ao vivo, né? Então, a gente esperava a CNN entrar, catava o carro rapidinho, nesses 30 minutos que tinha de intervalo, e o assessor junto, e o assessor que ia dirigindo. E aí ele ia, voltava com a gente. Não, eu não dirigi. Eu não dirigi até então. E aí o assessor foi pegando confiança, sabe? Ele foi pegando confiança ali na nossa gravação, tudo na gente e tal. E aí ele virou e falou assim, você quer dirigir? Eu falei, mas rapaz, eu não vim para Alsácia. Eu não vim para Alsácia para não dirigir um Bugatti Veyron. Eu falei, claro que eu quero. Só que, amiga, são 1000 cavalos de potência aqui atrás na sua cabeça. 1001 cavalos. 14 no mundo. Então, você imagina de novo que eu petrifiquei, né? Petrifiquei e falei, não vou conseguir dirigir esse carro. Mas eu falei, vamos gravar, vamos lá, vamos dirigir esse carro. E dirigi o carro. E na hora que eu estou dirigindo esse carro, o Bugatti Veyron, a gente está lá numa estrada, ali, perto qualquer, eu olho para o meu Cineca, que estava fazendo câmera car na frente, estava no carro da frente gravando, e eu só virei e comentei para ele assim, eu falei, olha, aqui, pelo que eu estou vendo no retrovisor, eu acho que está vindo um outro Bugatti Veyron. Aí ele puxou no zoom, né, na câmera, ele, não, é uma BMW Série 7. E os carros são facilmente reconhecidos pelo design. O design é o puro DNA da marca, né? Então, você reconhece o carro. Eu falei, não. E eu vi os faróis, falei, é um Bugatti Veyron. Aí, não é um Bugatti Veyron. Aí o carro veio enchendo o retrovisor, sabe? Ele estava lá atrás, ele veio enchendo o retrovisor assim. Eu falei, liga a câmera, liga a câmera, liga a câmera, liga a câmera, cara, liga que eu vou dar um texto. Aí eu peguei e falei assim, gente, não só é a coisa mais difícil do mundo você poder ter experiência de dirigir um Bugatti Veyron, como você encontrar outro ali. E aí são só 14 no mundo feitos. Quando é que você vai encontrar o outro? Daí passou, ele era vermelho e preto. Passou com tudo, mas passou rasgando, assim, passou. Aí, engraçado que na época a galera comentava, a Globo combinou. A Globo combinou, mas que mané Globo, gente? Quem era a gente lá, sabe? Lá na Alsácia, na Bugatti. E detalhe, tá? Esse carro, Aninha, não é você que escolhe para comprar. Tanto que não tem nenhum desses no Brasil. É a Bugatti que escolhe você. Você está brincando. Você se propõe a ser um comprador e passa por uma anamnese geral para saber se você pode ter um Bugatti desse. Exatamente, tanto que não tem nenhum aqui no Brasil. E você descobriu quais eram os critérios para ter um Bugatti?
São critérios do tipo, desde que não basta você ser rico, bilionário, você tem que ter um currículo, né? Você tem que vir com um currículo. Então, tipo, de não ter problemas com justiça, de não ter, sabe assim, de ter uma vida... Para não macular a imagem do carro. É uma imagem imaculada. É uma imagem imaculada. A marca Bugatti é uma imagem imaculada, porque o carro então. O carro é fato a mano. Então, assim, não é, eu falo assim, brinco, né, com essa frase, não é pouca porcaria, é muita porcaria. Né? Não adianta você fazer isso daí. Então, eles analisam tudo isso do cliente, sabe? Assim, não é falar, eu sou bilionário, eu tenho dinheiro para comprar 10 Bugattis. Eles falam, tá, mas a gente não quer que você seja... Né, o dono de um Bugatti. Exatamente. Ô, Silvia, você foi entrevistada pelo Jô, né? Foi nessa época? Foi nessa época. Foi logo depois, e foi acho que a quarta vez que eu estremeci na minha vida também. E que foi legal, porque o Jô era, né, um baita entendedor de carros, entusiasta de carros, muito mais de antigo mobilismo, inclusive, e a gente ia fazer um bloco só. O Vili falou assim, a gente vai fazer um bloco, tá bom? Tá bom. É um bloco, e era um programa de sexta-feira, que ia ao ar na sexta-feira. Não é exatamente um dia que tem a maior audiência de um programa de TV à noite. E aí o Jô começou a se empolgar comigo, e ele falou, em algum momento lá da entrevista, vamos chamar o reloginho, porque a gente vai fazer um segundo bloco com a Silvia. Então, para mim, foi uma honra aquilo ali, sabe? Foi uma honra. Eu falei, caramba, não foi um bloco só que ele fez, que era o combinado. Ele chamou o segundo bloco, então tá interessante, sabe assim? Tá interessante. Para mim foi uma honra, cara. E, Silvia, como é que foi para a pessoa Silvia deixar o auto esporte? Foi uma decisão difícil, e foi minha decisão. Foi a minha decisão. Eu, por 2 anos, não quis comentar sobre isso. Você vê como é que foi que teve esse impacto na minha vida. Mas estava na hora, Ninha. Estava na hora, porque eu estava virando uma jornalista extremamente nichada, né? Só no nicho de automóveis. E eu pensava, né, na época, não tem outro programa de TV. E quando eles não me quiserem mais? De TV desse nicho. E não tinha YouTube na época, assim, o YouTube não tinha esse peso na época, que hoje você tem vários canais no YouTube, né, falam de carros e tal. Eu falei, como é que vai ser a hora que eu deixar eles escolherem me tirar do programa? Porque lembra que eu falei, né? Troca de diretores, troca tudo. Sim. Né? Você já tinha vivido isso. Né? Vai trocar a Silvia. Eu falei, e aí eu estou completamente nichada. Eu vou entrar, sei lá, no Jornal da Record, e aí eu vou falar sobre as chuvas de São Paulo, mas as pessoas vão falar, ela vai dar o preço da gasolina. Sabe, sei lá, sabe? De tão nichada que eu estava, de tanto que a minha imagem, ela atrelada ao automotivo. Totalmente, ela ficou nessa pegada automotiva. E aí eu falei, tá na hora de sair. Só que eu achei que ia ser fácil eu ir trabalhar em outra emissora. Não foi. Eu sei bem como é isso. E aí? Aí eu fui fazer campanha política no norte do país, em Rondônia. Me chamaram para ser editora-chefe de uma campanha política lá em Rondônia. Era de um prefeito novo, que nunca tinha sido político, tal, Mário Português, um querido amigo, delicioso. E aí, ali eu me descobri como editora-chefe, né, que até então era só repórter e apresentadora. Ali eu me descobri como editora-chefe, comandando um grupo grande de grandes profissionais ali. Passei quase 6 meses morando em Rondônia, lá em Porto Velho. Nossa, deixou Sérgio e Pedro sozinhos? Deixamos Sérgio e Pedro sozinhos. O Pedro, acho que estava, na época, com uns 16, 17 anos de idade. Estava saindo já da escola, já prestando vestibular, tudo. Larguei os 2 aqui sozinhos e fui embora para essa vida, minha filha. Eu falei, fui para lá. E ali começou a minha carreira na política. E aí foi parar na TV Alesp, onde nos encontramos. Onde a gente se conhecia, mas viramos amigas.
Exatamente. E deixa eu contar uma coisa para as pessoas. Quem não sabe, Silvia Garcia é casada também com um dos homens das vozes mais lindas desse país. Juntou a fome com a vontade de comer ali. Com a cabeça. Silvia Garcia e Sérgio Everton estão juntos até hoje. Eu Quase tive 30 o anos. privilégio de estar com os dois e aprender com os dois, mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente tem aquela coisa da idade, da valorização profissional, dos salários. Hoje todo mundo é repórter e apresentador, todo mundo fala de tudo, e, na verdade, ninguém sabe fazer nada. Como é que você vê isso hoje, Silvia? Eu vejo isso, de novo, como um desafio para minha carreira, porque a titia está on. A titia está on. Eu estou trabalhando hoje na Web Motors, faço a Web Motors TV e faço a Web Motors pro YouTube. Uhum. O que eu faço? Eu faço teste com os carros, então eu sou apresentadora, roteirista, repórter e sou editora-chefe do programa que vai ao ar na TV. Aqui em São Paulo passa pela TV Gazeta de sábado de manhã. E aí, de novo, com os meus cabelos brancos, que não são poucos, eu me vejo desafiada de novo. Falo assim, gente, eu estou com 50 anos de idade e, de novo, eu estou no meio da molecada. Então, assim, tem espaço para a gente, sim. Tem espaço para mulheres maduras, para a nossa experiência, para o nosso saber, gente. Porque para que a gente envelhece? Que é para aprender e dividir, né, com as outras pessoas. É para poder fazer tudo isso. Então, assim, eu me sinto, de novo, desafiadoramente empolgada. Mas você acha que o mercado nos valoriza tanto assim? Ana, para mim, tá ok. Tanto que hoje eu trabalho na Web Motors, fixos. Faço podcast da 99, aliás, eu acabei de sair do podcast da 99, e eu faço os ralis da Mitsubishi, uma vez por mês. Valoriza sim, Ana. Tem sim a sua parte, que foi da televisão, literalmente, né? Que foi colocado um pouquinho de lado aí, que barateou os nossos salários, que só repórteres mais novos, não tão experientes, que cometem erros, absurdos, fazem muitos acertos, mas cometem muitos erros também, que a gente é entusiasta de TV, eu olho e falo, meu Deus, como é que pode colocar isso no ar? Como é que, né? Mas, enfim. Mas, de qualquer forma, houve esse rateio aí, até por causa dessa parte do dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro na televisão vem do intervalo, sim, do patrocínio. E esse patrocínio, ele foi para outro lugar. Ele foi para a internet, que é mais barata. É mais barata e com algoritmos atinge melhor as pessoas, né? Então, a Silvia falou e mais pessoas, branca, né? E contingente muito maior no mesmo tempo, vamos dizer assim. Mas eu vou falar uma coisa para você, e é onde eu me conforto. Quem compra e quem tem poder de compra somos nós, as pessoas mais maduras. A galera mais jovem até compra, consome, claro, mas o dinheiro não está na mão deles. É diferente, né? Tem dinheiro, mas é um dinheiro mais miúdo. Quem consome carro, quem compra casa, quem viaja, faz viagens para o exterior, que custa caro, é a gente, ainda é a gente. Nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, tinha mais coisa para contar. Eu queria contar um pouco desse romance jornalístico, mas a gente vai ter uma nova oportunidade. Manda um beijão para o Sérgio e para o Pedro. Tá? Parei e vamos embora marcar uma segunda entrevista. Então, pronto, gente. Vamos marcar com o casal. Da vida bem. Vamos fazer um casal. Quantas horas tem o programa? Vai demorar 6 horas, tá? E eu quero deixar aqui um testemunho dessa pessoa, não só excelente profissional, mas uma das pessoas que mais me surpreenderam na vida por atitudes humanas, por atitudes de respeito, por atitudes de companheirismo profissional e, principalmente, de se colocar no lugar do outro, porque hoje isso é muito difícil, né? A Silvia me acompanhou por um dos momentos mais difíceis da minha vida, está me acompanhando num dos momentos mais difíceis da minha vida, e eu acho que a amizade é o que vale, o amor, o respeito, e eu sempre vou ter uma coisa boa para falar dessa mulher,
e sempre sei, tenho certeza, que ela vai estar comigo e eu vou estar com ela onde quer que nós estejamos. Aqui, e se tiver outra vida, também. Silvia Garcia, um beijo no seu coração, obrigada. Quem quiser acompanhar, eu passei aí o Instagram da Silvia, sigam, porque no Instagram ela conta tudo. Gente, ela acabou de gravar com o Rodrigo Santoro. A gente não conseguiu falar sobre isso. Nem eu estou chorando por causa desse motivo. E olha eu aqui, lacrimejando aqui, chorando. Ela tem muita história para contar. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada pelo seu profissionalismo. Obrigada pelo universo ter colocado a gente juntas, que não foi só esse trabalho da Lesp, a gente trabalha em outras empreitadas juntas, com muita competência, aliás. E obrigada pela sua amizade. Um beijo. E nós vamos conversar sobre... Está no ar, eu acho, a campanha do Rodrigo Santoro já está no ar? Já está no ar. Já está no ar. Então, vejam, Rodrigo Santoro. E tem também o lançamento do Virtus, vou fazer uma propaganda gratuita para a Volkswagen. Exato. Que tem o Murilo Benício, tem o Marcos Palmeira. Tem a Ingrid Guimarães e tem a Ximenes. Isso, mas a que mais entende de carro é Silvia Garcia. Não se iludam. Beijo, querida. Eu agradeço você que nos acompanhou até agora pela AltV TV Guarulhos, pela Viva Web TV. Lembrando que a gente tem um encontro na semana que vem. Eu espero por vocês. Um grande beijo e até lá.